Eu achava que eu conhecia Jesus, mas através dos nossos estudos bíblicos, eu pude conhecer, me aprofundar mais e conhecer verdadeiramente Jesus. Eu sentia que faltava algo, sempre faltava alguma coisa, e eu não sabia explicar o porquê. Quando eu conheci a igreja, eu percebi o que realmente estava faltando, que era conhecer profundamente a Cristo. Saber meu real motivo de estar ali e o meu papel perante a sociedade. Eu não tinha o costume de ler, eu vim de uma religião que era católica, mas eu pratiquei a religião católica até meus 15 anos. Então, depois disso, eu fui procurar algumas igrejas que eu entendia e estudava a Bíblia bem superficial. Nós temos um casal, amigo nosso, que é o Adilson e a Fabiana. São amigos muito queridos, muito importantes na nossa vida. Foi através deles que a gente conheceu a Igreja Adventista. Antes do nosso casamento, eles apresentaram pra gente o pastor da igreja e ele fez o convite pra gente para que ele pudesse celebrar o nosso casamento. Então ele fez o nosso casamento. Eu estava procurando uma igreja para frequentar. Quando eu fui convidada pela minha prima, fui até a igreja dela e gostei. Mas meu esposo falou para mim que não, que a gente não ia tomar nenhuma decisão antes de conhecer a igreja do Adilson. Eu tinha isso na minha mente, que a gente ia se batizar, mas sempre fica para amanhã, o amanhã. Amanhã a gente vê, amanhã acontece, mas a tomada de decisão tem que ser para ontem, né? Tanto é que quando eu tomei a decisão, eu falei, eu já perdi tempo demais. Já perdi tempo demais e agora chegou a hora e não vou deixar passar. Um vazio que eu não sabia o porquê que tinha esse vazio, ele se preencheu. Simplesmente se preencheu e eu vi um propósito para minha vida. Então, na verdade, estava num grupo e aí pediu para adicionar quem fosse a liderança do Ministério da Mulher. E aí, por um acaso, eu fui e adicionei. E aí eu falei com a Rose, né? Eu falei, Rose, eu acabei entrando num grupo aqui, só que tinha que ser a liderança do Ministério da Mulher, a diretora do Ministério da Mulher. E ela falou, Viviane, não tem problema. Você quer assumir ser diretora do Ministério da Mulher? Eu falei, mas eu acabei de batizar, eu não tenho experiência. Aí ela falou assim, eu te ajudo. Eu falei, se você me ajuda, eu vou. Aí a gente começou. O meu esposo, ele tinha uma academia de musculação em Mauá. Em 2019, antes da pandemia, ele conseguiu vender essa academia. Então, a gente começou a ter os sábados livres, né? Mas, mesmo assim, ele ainda não tinha tomado a decisão dele. Logo quando eu me batizei, eu comecei a dar estudos bíblicos para o meu pai e para minha mãe. Eles vinham até aqui em casa. Automaticamente, meu esposo também começou a se envolver, porque ele também tinha um conhecimento um pouco da Bíblia. Então, ele começou a me ajudar a dar os estudos bíblicos. E aí, eu consegui ver uma forma de envolver ele também no trabalho. Porque a gente sempre foi parceiro, independente se era da igreja ou qualquer outra atividade, a gente sempre fez as coisas juntos. Então, eu percebia que ela tinha muita vontade de passar estudos para os pais dela, mas ela estava no começo da caminhada e ela conhecia pouco da Bíblia. E eles tinham curiosidades e tinha muita dificuldade de entender. E aquilo ali me incomodou, porque eu estava próximo, ouvindo tudo, e eu poderia estar... Algumas coisas eu sabia, ou da minha forma, né? O pouco que eu sabia eu poderia estar ajudando, e aquilo ali me incomodou. Então eu comecei a ajudar os estudos dessa forma, para tentar contribuir com a explicação para os pais dela entender um pouco melhor. Mas esse estudo acabou servindo para mim. Eu acho que através dos estudos, através da comunhão com Cristo, as vendas começaram a cair. E eu comecei a comparar o que eu estava fazendo antes, como eu estava me comportando, que caminho que eu estava seguindo e com aquele momento que eu estava vivendo. Então eu percebi que são caminhos totalmente opostos, né? Eu tive a certeza que aceitar Cristo e seguir no caminho era o único caminho, a única salvação. Foi uma surpresa para mim.
Então, ele teve um dia, inclusive foi numa segunda-feira, ele ligou para o pastor Virgílio, pediu para o pastor Virgílio vir aqui que ele precisava conversar com o pastor. Mas ele sempre conversou muito com o pastor Virgílio, né? Quando eu estava aqui, ele pegou e falou, era para ser uma surpresa, mas eu tomei minha decisão. E aí a gente orou juntos, choramos, enfim. Eu fico muito feliz, né? Muito grata a Deus pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que aconteceu na minha vida, sobre o que conhecer mais Jesus mudou na minha vida e ser uma pessoa que possa influenciar. Sou falha, sou pecadora, mas tenho um coração bom, que eu só quero ajudar as pessoas a decisão, né, de conhecer a Cristo, tirar as vendas dos olhos, né, porque às vezes a gente fica com a venda nos olhos e a gente não consegue enxergar o óbvio. Que eu me senti confortável dentro da igreja foi o acolhimento. Então, assim, como as pessoas abraçam a gente de uma forma espontânea e de uma forma que você vê que é real. Através do meu testemunho pessoal, levar para as mulheres que elas podem tudo o que elas quiserem. Elas podem ser uma boa esposa, elas podem ser uma boa cristã, elas podem ser influenciadora onde elas passam, através do testemunho delas, sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa responsável e que fale da palavra de Deus, que leve a palavra de Deus, não somente falar, mas com ações também. Tem muita coisa que você pode contribuir com elas, seja na parte da logística, seja no apoio, seja em uma ideia. O importante é estar junto. A Sofia foi parte importante desse processo também. A gente pensar o que a gente queria para ela, né? E o que a gente quer é estar junto, estar nesse caminho. Nessa busca, nessa caminhada, né, de fazer com que o Odirley caísse as vendas dos olhos do Odirley, né, foi os 10 dias de oração. Eu comecei a me preparar para os 10 dias de oração e jejuava, fazia oração realmente, pedindo mesmo pela conversão do Odirley. E depois dos 10 dias de oração, passou um período que ele nem ia comigo, nem me acompanhava na igreja, nos cultos. Ele ficou realmente bem distante e eu não parei de orar, não cessei de orar. Logo na sequência veio essa grande surpresa que foi a decisão dele de se batizar, para a honra e glória do nosso Deus. Meus pais, eles são católicos e esse é o meu próximo passo.